meus queridos alunos. Aqui quem fala é a Érica Chaves. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando da família de vocês. Espero também que vocês estejam lendo os livros, tá? E também vendo as videoaulas até o final, para que vocês compreendam sempre melhor os conteúdos que estão sendo passados durante a semana. Hoje a nossa aula de Geografia do 8º ano vai estudar outras regionalizações do espaço mundial, né? E vocês podem ler o livro da página 34 até a 40 e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, a gente vai ver a regionalização do mundo segundo o desenvolvimento científico e tecnológico, tá bom? E aí eu vou mostrar uma imagem para vocês, que no livro de vocês tem, tá? Dos principais polos de inovação tecnológica. E a gente vai ver que os Estados Unidos e os países mais desenvolvidos da Europa Ocidental e o Japão foram as principais áreas de inovação científica e tecnológica, e isso é resultado dos grandes investimentos que realizaram, né? Esses países realizaram na educação e em centros de pesquisa, tanto de universidades como de grandes empresas, o que lhes permite ter a liderança científica e tecnológica entre os estados e, consequentemente, mais poder nas relações internacionais, tá bom? Esses países, além de utilizar as inovações tecnológicas nos processos de produção e criação de novos produtos, eles também exportam tecnologia, o que lhes possibilita alto retorno financeiro. A gente vai ver a regionalização do mundo segundo o PIB, né? O Produto Interno Bruto. Então, o PIB é a soma do valor total de bens e serviços produzidos por um país em um determinado período. Isso pode ser de um ano, mas pode ser trimestral. E esse valor geralmente é expresso em dólares e é usado para avaliar a importância da economia de um país e comparar com a economia de outros países. Aqui a gente tem uma imagem também que no livro de vocês tem, e aí nessa imagem a gente vê os 10 países que foram responsáveis pela produção de 67,1% do PIB mundial em 2016. Esse dado mostra a desigualdade na produção de riqueza e sua concentração em poucos países. Entretanto, o estudo do PIB de um país somente assume real significado se for relacionado à sua população, ou seja, né, o PIB per capita, que é a soma das riquezas do país dividido pela população desse país. Então, o PIB per capita é calculado dividindo-se o valor do PIB de um país pelo total de sua população, expressando, portanto, a relação entre a produção de riquezas por habitantes de um país. A desigualdade do PIB per capita entre os países indica grandes diferenças nas condições de vida da população. Com baixa produção de riquezas por habitante, o Estado arrecada menos impostos e, com isso, o dinheiro se torna escasso para o investimento em infraestrutura, como a abertura de estradas, construções de usinas de eletricidades, também para o desenvolvimento da economia e social, como é a questão da educação, a alimentação, a habitação, a saúde, pesquisa científica, tá? Entre outros que são importantes. Além disso, em muitos casos, ocorre o desvio de verba pública por meio da corrupção, o que contribui, infelizmente, né, para o baixo nível de investimento por parte do poder público. Então, isso tende, né, a diminuir, né, esses investimentos nessas áreas que são importantíssimas. E a gente vai ver também a regionalização do mundo segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que aí eu vou colocar aqui um vídeo para vocês, né, explicando um pouquinho. A regionalização com base no nível de desenvolvimento. Considera-se o tamanho da economia dos países e a qualidade de vida das populações. Trata-se de uma divisão complexa, pois há muitas diferenças mesmo dentro de cada grupo de países. Nesse contexto,
temos os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, que é subdividido em países emergentes e países menos desenvolvidos. Os países desenvolvidos caracterizam-se por apresentar as melhores condições de vida, refletidas na educação de qualidade elevada e renda razoavelmente bem distribuída, na industrialização antiga e consolidada, produzir, deter e fornecer tecnologias de última geração em nível internacional e se apresentar como centros de decisão da política e economia mundiais. O grupo dos países em desenvolvimento é mais heterogêneo. Temos os países de industrialização recente, cujo processo se deu a partir da segunda metade do século XX. Essas nações, apesar do crescimento econômico das últimas décadas, apresentam grandes desigualdades sociais e má distribuição de renda. Entre os países de baixa industrialização, é visível a precariedade das condições de vida, o baixo crescimento econômico e, assim como no grupo anterior, a elevada concentração de renda. Temos ainda os países em transição, que são as ex-repúblicas socialistas, que estão em mudança do socialismo para o capitalismo, apresentando grandes dificuldades para se adaptar à economia de mercado. O grupo dos países em desenvolvimento pode ainda ser dividido em países emergentes e países menos desenvolvidos. Os países emergentes são aqueles que, devido ao seu crescimento econômico e industrial recente, passaram a ser vistos como potências regionais, exercendo forte influência sobre seus vizinhos. O destaque vai para o BRICS, grupo de países que passaram a se reunir para traçar acordos econômicos bilaterais, independente da posição dos países desenvolvidos. Além disso, os BRICS, nas últimas décadas, têm apresentado ritmo de crescimento econômico superior até mesmo do que alguns países do grupo de elite. Os países menos desenvolvidos, no entanto, se encontram em situação de extrema pobreza e com grande vulnerabilidade econômica. A qualidade de vida de suas populações se apresentam na má condição da saúde, na baixa escolaridade e na escassez alimentar. Essa lista é revista a cada 3 anos pela ONU. Então, meninos, nossa aula é essa. Espero que vocês tenham compreendido. Façam a leitura do livro. Lembrem de enviar as atividades. São 3 questões, então é bem simples. Façam e enviem. Um beijo e até a próxima aula. Qualquer dúvida, podem me procurar.